Estou iniciando mais um vídeo sobre o curso de eletrônica. Então, dentro do material didático, no capítulo 1, começa conceitos fundamentais. Eu não quero nesse curso ficar lendo o material didático, mas às vezes vai ser inevitável ler um trecho ou outro só para até destacar que está realmente conteúdo do material, mas para não ficar também muito chato, né? Então aqui só para seguir uma sequência, estamos aqui iniciando no conceitos fundamentais, no capítulo 1. Então esse material didático, como vocês vão poder ver aqui, olha, eu setei um tamanho aqui para mostrar uns 75%, para mostrar uma página, mas aqui, ó, na verdade aqui eu estou na página aqui, ó, 24 e 25, então ele mostra sempre as duas páginas aqui, tá, desse material. Então, na parte de conceitos fundamentais, aqui vai falar sobre átomos, aquelas coisas que eu falei para vocês que algumas coisas eu vou ignorar. O que importa aqui, né? Nós já conhecemos que os materiais são feitos de átomo, e o átomo é composto do seu núcleo, que tem prótons e nêutrons, e em volta, né, circulam os elétrons, né? O que movimenta são os elétrons. Então, assim, aqui, ó, a carga, o que importa para nós, tudo na elétrica e eletrônica é baseado em carga elétrica, né? É o fundamental, é o elementar. Então, o que importa aqui é a carga elétrica, né? Então, prótons e nêutrons aqui, eles têm as mesmas intensidades, né, da carga elétrica, apenas de sinais opostos, né? Então, mas qual é o valor absoluto de uma carga elétrica de um elétron, né? Ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Coulomb é a unidade, né? Através aqui é uma homenagem aqui a Charles Coulomb, né? Então, é a letra C, né, de Coulomb. Então, é a unidade de carga elétrica. Então, a menor carga elétrica é a carga elétrica de um elétron de menos 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Muito pequena, né? Ok, aqui está um valor positivo porque aqui está o módulo só, né? Está falando sobre carga elétrica elementar, não de um elétron. O elétron é menos 1,6 vezes 10 a 19 e o próton vai ser mais 1,6, mas o que interessa sempre, nós veremos que corrente elétrica, né, que é o que circula nos circuitos elétricos e eletrônicos, são os elétrons, então a carga elétrica do elétron, então é esse valor, ok? Só para ter uma noção, né, aqui tem um exemplo, assim, se um corpo está carregado eletricamente, né, com carga elétrica, né, está ali parado com uma determinada carga, vamos dizer que ela é de 1 Coulomb, né? Ok? Então, uma carga bem alta, né, em relação à carga do elétron. Aí, a pergunta é que quantos elétrons tem, né? Um exemplo nesse material que está carregado com 1 Coulomb. Tá, nós sabemos que a carga de um elétron é muito baixa, mas ali o material está carregado, né, com uma carga muito maior. Então, é a soma da carga de todos os elétrons que tem, né? Então, se eu pegar 1 Coulomb, 1 dividido por esse valor bem pequeno, né, 1,6 vezes 10 a menos 19, eu tenho aí um número gigantesco de elétrons, né, para compor a carga de 1 Coulomb, que é esse valor aqui de 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Só para ter uma noção, né? Quando a gente for falar sobre movimentação de cargas elétricas, que é a corrente elétrica, para ter uma noção de 1 ampere, quanto seria, né? Então, mais quantos elétrons passariam 1 ampere, só para começar a dar um sentido a isso. Então, é isso que interessa nessa parte aqui, ok? Nós não vamos entrar no detalhe aqui, ok? Depois vem uma parte de campo elétrico, que também eu acho que só embola o meio de campo nesse momento, ok? Depois nós veremos um pouco mais de detalhe. Agora nós vamos ver, nós estamos no início, nós precisamos falar sobre grandezas, né? As grandezas elétricas, as unidades, né? E a questão de notações e prefixos, né? Então, a gente, aqui nesse material, é usado o sistema internacional, o SI, né? O sistema de medidas internacionais, né? As unidades internacionais. É um padrão, né? Então, e está dizendo aqui que a maioria, né, das grandezas, ela leva aí o nome de grandes cientistas, né? Que nem o V, né, que representa a tensão, a voltagem, né, que fala, mas normalmente o certo é falar tensão ou diferença de potencial, nós veremos. Mas é o Volt, que é homenagem a Alessandro Volta, né? Então ficou o V, né? Como o Ampere é de André Marie Ampère, entende? E aí vai. Então tudo são homenagens, né?
E aqui fala que as regras de grafia correta das unidades de símbolos são encontradas aqui no Inmetro. Tá aqui um link do site, né? E está dizendo também que o nome das grandezas ela é grafada no plural para, no caso, fala 1 volt ou 2 volts, né? Quando você está descrevendo, grafando isso. Mas enquanto você o símbolo mesmo, você usa o símbolo, não tem plural, que é 1V, 2V, né? Ok? E não 2Vs, né? Só definições, né? Ok? E uma coisa que a gente usa muito, né? Muito em elétrica e eletrônica são a questão de potências, os prefixos aí, os múltiplos e submúltiplos na base 10, né, nossa base decimal, ok? Então a gente vai ver muito K de quilo, né, quiloampere, né, kilovolts, né, então significa que é vezes 10 a terceira, né, mega, né, em resistência, tantos mega, e aí vai, né? Então é vezes 10 a sexta, giga, né, vezes 10 a nona, isso também é usado em outras áreas, né? Então, familiar para nós todos, mas muito em elétrica e eletrônica é usado esses múltiplos aqui. Então, tera, né? Vezes 10 a 12. Aí os submúltiplos, né? A parte menor, aí, então, que é o mili, né? Vezes 10 a menos 3, o micro vezes 10 a menos 6, nano vezes 10 a menos 9, pico vezes 10 a menos 12. Então, são as mais utilizadas, né? E na elétrica e eletrônica é muito utilizado também letras do alfabeto grego. Então, aqui está também, por curiosidade, o alfabeto grego, né? Quando fala de alfa a ômega, né? O início e o fim, né? Mas basicamente é o alfabeto grego aqui. Então tem aqui a pronúncia, né? E as letras em maiúsculo e minúsculo. Então muitos dessas letras são usados na parte de elétrica e eletrônica, né? Foi adotado isso, ok? Então vamos seguir. Aqui na próxima página, na página 32, tá falando começar a falar uma coisa muito importante. Aí depois na página 33 começou a querer mostrar potencial com nível, a parte hidráulica, mas acho que não precisa nesse momento fazer essa correlação agora. Vamos falar de uma forma mais simples sobre tensão elétrica, né, que às vezes as pessoas falam, mas é a realidade, a voltagem, né, assim, mais relacionado à palavra que vem do inglês. Mas assim, o correto é dizer tensão, né? A tensão elétrica ou a diferença de potencial, né? Diferença de potencial. Então, o que é, né? O que é diferença de potencial? Vamos nessa figura aqui. Eu tenho uma bateria, ok? Um exemplo, uma bateria. Ela pode ser representada, uma bateria de carro, né? Na qual internamente são os processos químicos, né? Eu tenho ali as minhas cargas né, se comportando internamente, né, de um jeito que eu acabo... ela tem dois polos e num polo eu tenho um potencial, né, e no outro eu tenho outro potencial. Se eu pegar... Existe um instrumento que nós vamos conhecer bastante, chama voltímetro, né, para medir tensão, para medir diferença de potencial. E vocês vão ouvir também falar do aparelho multímetro, que é parecido com esse aqui, ó, multímetro. O multímetro porque faz multimedições. O multímetro ele tem um voltímetro interno, aí você vai selecionando, né, a operação dele. Ele pode ter um amperímetro para medir corrente, ele pode ter um ohmímetro para medir a resistência. Então, por isso que ele chama multi, ele faz multimedições de multigrandezas. Então, mais o foco aqui nesse momento agora, eu uso o voltímetro para medir tensão, para medir diferença de potencial. Então, se eu pego essa minha bateria, né, vamos supor que ela está carregada, né, não está totalmente descarregada, ela tem, um exemplo, 12 volts aqui, né? Então, a diferença, né, você coloca um polo também, os dois polos do voltímetro aqui, o polo menos no menos da bateria e o polo mais no mais da bateria. Então, o que esse cara vai medir para mim? Ele pode ser analógico ou digital. Ele vai medir que potencial ele está enxergando, né, aonde está sendo aplicado os seus terminais. Então, sobre os polos da bateria. Então, essa bateria, exemplo, teria 12 volts, né? Quer dizer que a diferença de potencial elétrico entre um polo e o outro, naquele que você está medindo, é 12 volts, ok? Então, nesse momento, basta entendermos assim, né, que eu posso ter várias fontes, nós aprenderemos isso, né? E as suas origens de potencial pode ser química, como uma bateria, pode ser através de um campo eletromagnético, enfim. Mas o que me surge às vezes, e dependendo do elemento, são potenciais, são tensões. Então eu vou medir as diferenças de potencial
que posso chamar também de tensão elétrica, ok? Então, nesse momento, o foco é isso, e a gente vai, conforme vai utilizando, vai explicando um pouco mais, mas nesse momento eu não preciso estar fazendo um comparativo com a parte hidráulica aqui não. Então, aqui na página 33, nós vamos falar sobre corrente elétrica, né? Corrente elétrica é fundamental, né? Para a parte elétrica, para a parte eletrônica. Os circuitos elétricos, né? O que movimenta, apesar de nós não vermos dentro dos fios, né? Dentro das interligações, né? Entre os elementos, o que circula é a corrente elétrica, né? A corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, na verdade, né, a definição ela é o movimento de elétrons. Né? Quando eu tenho um material condutivo, né, um cabo, né, um fio, eu tenho um circuito, ele está circulando uma corrente, né, são elétrons que estão movimentando. Então, a corrente elétrica é a movimentação de cargas no tempo. Então, é o que está dizendo, ó, eu tenho uma bateria aqui, né, tá circulando aqui, está dando um exemplo aqui. Então, eu vou fechar. Antes eu estava medindo o potencial lá, né? Quando eu meço o potencial, eu vou explicar. Eu não estou fazendo circular uma corrente, eu só estou lendo o potencial, né? Característica do voltímetro. Mas quando eu fecho aqui um circuito mesmo, eu coloco uma determinada resistência, começa a circular uma corrente. Essa corrente, obviamente, são os elétrons que estão movimentando desse lado, desse polo, né, da bateria, para o outro, né, através do circuito que você criou. Aqui é só uma representação do circuito. Então eu tenho fluxo de elétrons, eu tenho movimentação de elétrons, eu tenho a corrente. Isso é corrente elétrica. Então a minha definição de corrente elétrica, não se assuste aqui. Corrente é a variação de carga no tempo. Ó, a variação de carga pela variação do tempo. Ok? Cargas, nós estamos dizendo aqui, cargas elétricas. Então a variação, quantos elétrons está passando no tempo. Ok? Se eu tenho agora o aparelho que mede, tá aqui, ó, o aparelho que mede carga, né, elétrica, quanto está passando de carga elétrica, né? O voltímetro eu meço o potencial entre um elemento, né? Entre um polo e o outro do elemento. Mas o amperímetro eu vou medir quanto está passando de carga no tempo, num determinado ponto que eu estou instalando ele, né? Eu tenho aqui, ó, eu tenho minha bateria, eu tenho uma carga representando, né? Eu tenho aqui um amperímetro que eu instalei ele, né? Então vai estar a corrente circulando no modo real, os elétrons estão saindo daqui, passando, né, por esse amperímetro, e ele mede quanto está passando de elétrons por segundo no tempo, aqui no caso, né? Cargas no tempo, ok? Então, só para ter uma noção, aquilo que eu disse, a corrente de 1 ampere, né, quando a gente estiver medindo a corrente de 1 ampere, significa que está passando 1 coulomb por segundo. E vocês lembram lá que 1 coulomb, né, representa, na verdade, 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. É elétron pra caramba, né? Muito elétron passando, né, por segundo. Então, para dar 1 ampere é 1 coulomb por segundo, e 1 coulomb são 6,25 vezes 10 a 18 elétrons por segundo está passando quando eu estou com uma corrente de 1 ampere. Só para ter uma noção, ok? Mas o foco aqui é movimentação de cargas, né, de elétrons, de cargas elétricas no tempo. Isso é a corrente. Então a corrente é a circulação, a movimentação dos elétrons, né? Ok? E então o sentido real, né? Aqui fala que o sentido real da corrente são cargas elétricas se movendo, são elétrons movendo, então é do menos para o mais. Mas existem, né, na maioria das literaturas, usam o método convencional da corrente, que fala que a corrente vai circular do mais para o menos. Isso é só convenção, né? Na verdade, quando a gente estiver calculando, os valores absolutos são os mesmos, tudo isso. Apenas são sentidos que você adota, né? Então, o sentido real de circulação de corrente sempre é do menor potencial para o maior, ok? Movimentação de elétrons, ok? Ok? E porque o maior potencial vai atrair os elétrons. Então, a movimentação é essa, do menos no sentido real. Mas a gente vai usar muito o sentido convencional para análise, que é pensando que a corrente está saindo do mais e indo para o menos. Só formas de adotar uma forma. O sentido real é o sentido de movimentação dos elétrons, mesmo do menos para o mais, do menor potencial para o maior potencial, e o sentido convencional é do maior potencial para o menor potencial, ok? Só isso, a questão de adotar
adotar sentidos de rotação. Ok? Então, por esse vídeo tá bom, né? Nos próximos vídeos nós vamos colocar aqui mostrando algum tipo de sinais, enfim, nós vamos dar sequência. Agradeço a atenção, muito obrigado.